26 de novembro de 1899. Pregado por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano Newington, na noite do Dia do Senhor, 16 de julho de 1882. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8, 31. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Nesta manhã eu preguei sobre um dos privilégios dos discípulos de Cristo. Quando eles estavam sozinhos, ele explicava tudo a seus discípulos. Eles formaram um círculo e tiveram o privilégio de ouvir as exposições e explicações que nosso Senhor deu, apenas aos seus discípulos. Enquanto eu estava falando, eu acho que a pergunta deve ter surgido nos corações de muitos dos meus ouvintes: o que é um discípulo de Cristo? E também a continuação de uma indagação: eu sou um dos seus discípulos? É muito importante para nós que somos pregadores sabermos o que um discípulo é, pois somos convidados a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que está envolvido em fazer um discípulo? Não podemos responder plenamente a essa pergunta até sabermos o que um discípulo é. A fim de ajudá-los, queridos amigos, a saberem se realmente são discípulos de Cristo, chamarei sua atenção para 4 textos nos quais o Senhor Jesus menciona algumas das coisas que são essenciais para o verdadeiro discipulado e sem as quais um homem não pode ser seu discípulo. Peço ao Espírito Santo para fazer aqueles que são discípulos se alegrarem em seu discipulado e a considerar a maior honra de sua vida ter o Filho de Deus como seu mestre e líder. E eu também oro para que aqueles que temem não serem seus discípulos possam ser levados a ele, enquanto eu estou falando. Que eles possam, por sua graça, resolver que eles também serão seus discípulos, e que o Espírito Divino os conduza à escola de Cristo, para que possam sentar-se aos seus pés e receber a sua palavra a partir de agora. 1. A primeira marca do discipulado para a qual eu chamarei a sua atenção é mencionado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas palavras provam que o primeiro quesito de um discípulo de Cristo é a sinceridade. O significado desta passagem é que o discípulo de Cristo deve amar tanto o seu Senhor que, em comparação com o amor que ele presta a Cristo, todos os outros amores deverão arder apenas fracamente e serem malmente dignos de serem mencionados. Este versículo tem intrigado muitas pessoas, porque ele supõe que Cristo realmente desejou que odiassem a seu pai, mãe, esposa e assim por diante. O menor pensamento possível devia ter convencendo-lhes de que ele nunca poderia ter desejado que eles façam qualquer coisa do tipo. Se você pegar as palavras de Cristo sem procurar encontrar o seu significado, você pode entendê-las mal, pois algumas vezes ele fala muito corajosamente. Eu quase poderia ter dito com a maior reverência, sem muitos rodeios, a fim de deixar bem claras as suas colocações. Ele fala de um modo que em outros seria tolice. Ele vai além do que ele quer que entendamos literalmente, porque ele sabe que esta é a única maneira em que ele pode fazer seu ensino de fácil entendimento para algumas mentes. Não havia realmente nenhuma razão para que alguém cometesse tal erro e houvesse entendido essas palavras da mesma forma que se destacam em nossa versão. Não é possível que um homem, para ser um discípulo de Cristo, venha a odiar qualquer pessoa, pois a religião de Cristo é uma religião do amor, e o ódio deve ser expulso do seio de quem o recebe. É absolutamente inconcebível que qualquer pessoa que odeie seu pai possa ser um discípulo de Cristo, pois isso seria uma violação do primeiro mandamento com promessa, que nos ordena honrar nosso pai e mãe. Certamente Jesus nunca ensinou algo contrário aos mandamentos de seu pai. Aquele que odiou sua própria mãe seria um monstro,
e não um discípulo manso e humilde de Jesus que cuidou de sua mãe em meio à sua agonia na cruz. Será que a natureza em si não nos ensina que o nosso amor certamente deve fluir em direção àqueles que foram os autores do nosso ser e que tão afetuosamente cuidaram de nós quando éramos incapazes de cuidar de nós mesmos? Eu não temo que qualquer um de vocês, queridos amigos, cometam erros a esse respeito e, em seguida, fantasiem que você tem o mandado de Cristo para odiar seu pai e sua mãe. Então, não deve um homem amar a sua esposa? Sim, ele deve, pois o apóstolo diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Já ouvi falar de alguém que se dizia amar muito a sua esposa, mas eu não acredito nisso, porque o padrão de amor de um marido é como também Cristo amou a igreja. E quem poderia ir além disso? Um homem pode ser excessivamente submisso ou devoto de modo que, em alguns casos, isso pode tê-lo levado para o extremo de se tornar loucura e idolatria. Mas deste mal, espero que nós escapamos. Contudo, um homem não poderia ser um discípulo de Cristo se ele literalmente odiasse a sua esposa. Ele seria indigno da sociedade, mesmo da moral, muito mais da sociedade do gracioso, se ele assim agisse. Nem podemos imaginar Cristo ordenando a alguém que odeie os seus próprios filhos. A própria natureza dita que devemos amá-los e nós o fazemos. Não podemos nem queremos impedi-lo. Nos tornaremos traidores de Cristo se tentamos expulsar um afeto que ele próprio tem implantado dentro de nós. Nenhum homem pode odiar seus filhos e ainda ser cristão. Seria uma prova clara de que ele não tinha nada do cristianismo sobre ele, assim como o apóstolo diz de uma outra questão: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um infiel. 1 Timóteo 5,8. Portanto, não devemos odiar os nossos filhos, nem devemos odiar nossos irmãos e irmãs. É somente em um sentido comparativo, e não literalmente, que o termo pode eventualmente ser usado. E para deixar isso bem claro, Cristo disse que devemos odiar nossa própria vida. O próximo passo para isso seria um suicídio, e o Salvador nunca poderia ter ordenado nenhum de seus seguidores a cometer esse pecado terrível. O que ele quis dizer foi que ele deverá ter o primeiro lugar em nossos corações, e todos os que nos são estimados devem estar em segundo. Sim, e nós mesmos deveremos estar em segundo também, e devemos estar preparados para quebrar todo o laço terreno, em vez do laço que nos une a Cristo Jesus, nosso Senhor. O ensino do texto é que Cristo deve ser amado mais do que todas as nossas relações. Pode ser que nunca teremos de suportar o teste de escolher entre Cristo e os nossos entes queridos, mas alguns tiveram que fazer isso. Você talvez já ouviu a história do mártir, que estava saindo para ser queimado por causa de Cristo. E como seus inimigos tinham falhado em demovê-lo da sua firmeza, eles fizeram mais uma tentativa, pois o homem bom estava a caminho da estaca. Eles trouxeram sua mulher e seus 11 filhos para encontrá-lo, e todos estavam chorando e ajoelhando-se diante dele, pedindo-lhe para se retratar. Sua esposa implorou: meu marido, não seja tão obstinado, não vá para a fogueira. E cada um de seus filhos tinha sido ensinado a agarrar-se a seu pai e dizer-lhe: pai, viva por minha causa, e por mim, pai. Este foi um ensaio que o bom homem não esperava, e como ele estava ali, cercado por seus entes queridos, ele disse: Deus sabe como eu amo todos vocês, e como com prazer, por amor de vós, eu faria qualquer coisa que eu pudesse, com a consciência tranquila, de modo a fazê-los felizes. Mas em comparação com Cristo e seu Evangelho, que eu amo com todo o meu coração e alma, devo abandonar-lhes e tratá-los como se eu não tivesse amor por vocês. Eu devo ir e render o meu corpo para ser queimado pela verdade de Cristo. Portanto, não chorem e machuquem o meu coração. Isso foi grandiosamente feito da parte dele. Contudo, você poderá ser testado para ver se você ama a Cristo mais do que você ama os seus parentes. Havia um certo bispo de Deus que tinha um irmão que veio e pediu-lhe para ordená-lo e dar-lhe moradia, pois o seu comércio não prosperou como ele desejava. O bom bispo amava seu irmão, e ele teria feito tudo o que era certo para ajudá-lo. Mas ele disse: meu querido irmão, você não é chamado por Deus para realizar esse tipo de trabalho. Por isso não posso ordená-lo ou dar-lhe um sustento. Terei prazer em dar-lhe dinheiro para ajudá-lo em seu negócio,
mas eu não posso fazer uso da minha posição na igreja para colocá-lo em um lugar para o qual você não está qualificado. Se você fosse uma pessoa capaz e apropriada para este serviço santo, eu teria ficado maravilhado em realizar o seu desejo. Mas como você não é, eu não posso usar a minha influência para beneficiar-lhe desta forma. Eu desejo que cada bispo agisse da mesma forma, pois eles nem o sempre o fazem. No entanto, houve o ponto crucial no qual o bom homem sentiu que ele deveria antes considerar o bem-estar da igreja do que o benefício de seu parente, e ele deve tratá-lo apenas como se ele fosse um estranho. É assim que devemos lidar com qualquer um que vem até nós com um propósito similar. Se ele é uma pessoa apropriada, deixe-o ser encorajado a entrar na obra para a qual está qualificado. Mas se ele não é, deixe-o voltar para a sua oficina, ou para seu arado, ou ao seu furador, ou para a sua profissão, ou deixe-o se envolver em algum negócio em que ele ganhará a vida, e não fará nenhum mal aos seus semelhantes, como ele faria se ele fosse colocado para trabalhar no que ele não é adequado. Não tem alguns de vocês, queridos amigos, encontrado casos em que a mesma dificuldade tenha surgido? Você deve fazer um mal a Cristo e ao seu povo, ou então você deve parecer duro e cruel para com algum parente ou amigo. Bem, você não pode ser discípulo de Cristo se você hesitar um minuto sobre o que é claro que você deve escolher. Irmãos, irmãs, esposa, filhos, pai, mãe nunca devem ser permitidos por um momento serem colocados em competição com Cristo. Lembro-me de alguém que, quando muito jovem, sentiu que ele deveria ser batizado na profissão de sua fé em Cristo. Mas aqueles que eram mais próximos e queridos a ele não concordaram com ele sobre esse assunto. Ele não tinha um parente que pensava como ele quanto a esta questão. Ele colocou seu caso perante eles, e sendo tão jovem, ele pediu para que ele pudesse ter permissão para realizar suas convicções conscientes. Mas ao mesmo tempo ele disse: se a autorização não vier, obedecerei à ordem de meu Senhor, pois neste caso não reconheço nenhum pai ou mãe, mas simplesmente farei como o meu Salvador me manda. Em matéria de religião, só Cristo é o nosso líder, e nossa consciência jamais pode obedecer a qualquer supremacia além da de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa decisão deve ser anunciada muito suavemente, sem qualquer amargura de espírito, com muita humildade, e oração por sabedoria e orientação. Mas não deve haver qualquer dúvida sobre a sua ação. Você deverá colocar os pés no chão e dizer: em tudo o que diz respeito a Cristo e a minha alma, eu não chamo a nenhum homem de pai sobre a terra, mas a todo custo devo seguir o meu Senhor, onde quer que ele me leve. Acho que agora você pode ver o objetivo das palavras do Salvador. A regra para vocês que são seus discípulos deve ser: Cristo em primeiro lugar e todo mundo tão abaixo quanto você quiser. Todos tratados com bondade e devida consideração, mas a ninguém é permitido usurpar o trono do grande rei. Então, em primeiro lugar, devemos amar a Cristo mais do que todos os nossos parentes. E em seguida, devemos amar a Cristo mais do que a nossa própria vida. Você sabe que tem havido muitos que não amaram as suas vidas tanto quanto eles amaram o seu Senhor, pois eles se entregaram livremente por causa daquele que deu a sua vida por eles. Os cristãos em épocas passadas sabiam o que estava envolvido em ser fiel a Cristo. Você pode ter lido aquela carta que escreveu Plínio sobre os primeiros cristãos, na qual ele disse que não sabia o que fazer com eles, porque eram homens de bom caráter, mas tinham esta peculiaridade de que eles seguiam a Cristo em tudo. Eles, na verdade, vieram com calma confiança, até mesmo para o tribunal romano, bem sabendo que, se eles fossem condenados por serem cristãos, eles seriam condenados à morte. E parecia que eles estavam ansiosos para morrer, tão ansiosos que colocavam o seu amor a Cristo antes de qualquer pensamento de liberdade da dor ou escape da morte. Em que consistiam os tormentos para os quais eles foram destinados no âmbito dos seus muitos perseguidores. Eu quase não me atrevo a dizer-lhes. Pense em um deles forçado a se sentar em uma cadeira de ferro em brasa, e de outros arrastados por cavalos selvagens, ou atingidos por touros, ou despedaçados por animais selvagens. Tudo o que poderia adicionar vergonha e dor à morte foi inventado naqueles tempos, mas os mártires recuaram ou voltaram atrás? Não. Eles se levantam pela causa de Cristo e renunciaram às suas próprias vidas, como se elas não valessem nada,
ao invés de serem acusados de traidores de Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Devemos estar preparados para fazer o mesmo que eles fizeram se necessário. Só que no nosso caso, provavelmente nunca chegaremos a esse ponto neste país onde, graças a Deus, temos tanta liberdade civil e religiosa. No entanto, muitas vezes um teste semelhante pode ser aplicado a nós de uma forma modificada. Pode haver, por exemplo, alguma perda nos negócios por fazer o que sabemos ser o certo. Há algumas pessoas que têm tido o hábito de exercer a sua atividade no sabá, mas quando eles se tornaram discípulos de Cristo, eles fecharam sua loja naquele dia, e outras pessoas disseram-lhes: "Você será arruinado, você nunca ganhará o seu sustento." Você sabe, nós temos necessidade de viver. Tenho ouvido muitas vezes essa última frase, mas eu não acredito nisso. Eu não vejo nenhuma necessidade para nós vivermos. Há uma necessidade para nós de sermos fiéis a Cristo, mas não para nós continuarmos a viver. É melhor negócio que nós venhamos a morrer do que venhamos a fazer uma coisa errada. E devemos estar preparados a qualquer momento para dizer: se for necessário, deixaremos o nosso comércio e empobreceremos, mas manteremos a consciência limpa. E para aquele que tem um passarinho no seu peito, nunca faltará música. E embora tenha apenas um centavo no bolso, contudo, se ele usar a botoeira chamada juízo do coração na lapela, ele nunca precisará invejar o homem mais rico do mundo. Pode acontecer com você no seu negócio, que haverá uma oportunidade de obter dinheiro por ser ladrão de uma maneira respeitável. Há uma abundância de tais ladrões por aí. Mas se você é um cristão, você dirá: não, o dinheiro ganho por desonestidade levará uma maldição com ele. Eu não posso tocá-lo mais do que eu lidaria com dinheiro sujo. Se um método é errado, devo abandoná-lo, pois lucro e riqueza não deverão vir a mim, se não for honestamente. Eu devo servir e servirei ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, e acima de tudo. Às vezes, você sabe que por amor de Cristo, nossos irmãos e irmãs vão como missionários para a Índia ou para a China, e alguns vão para o Congo ou para outras estações na África, onde é quase certo que em pouco tempo eles serão atingidos pela febre. Mas quão corajoso é isso da parte deles? Quão verdadeiro discípulo de Cristo é tal homem ou tal mulher, que sabendo que tudo isso é esperado, no entanto diz: meu Senhor me chama a servi-lo na África. E se ele me envia para um manguezal e para uma febre, vou tão facilmente como se tivesse me chamado para sentar em um trono. Para resumir o ensinamento deste primeiro texto, seu significado é que Cristo deve ser amado mais do que qualquer coisa. Se houve que escolher entre o mundo inteiro ou Cristo, graças a Deus, há muitos de nós que não esperariam um momento para decidir-se. E se essa fosse a escolha, a vergonha aos olhos dos homens, ou então muito maior, a vergonha de desertar do Salvador. Eu espero que não hesitaríamos nem por um instante. Não, diz o cristão, Cristo é o meu tudo em todos. Se eu tiver todas as coisas, vou tentar encontrá-lo nelas. E se eu não tenho nada, eu vou encontrar todas as coisas nele. Assim, o significado deste texto é que Cristo deve ter servos sinceros, e se você vier a ele para ser seu discípulo, você deverá trazer todo o seu ser com você. Cristo nunca será rei sobre um ânimo dividido. Houve uma época em que a ilha era um heptárquio e 7 reis governaram sobre ela. Mas agora temos apenas um soberano e neste Reino Unido jamais teremos, senão apenas um governante supremo. Assim deve ser no coração do homem. O diabo está muito disposto a compartilhar o reino com Cristo. Diz ele, deixe que Cristo reine e deixe-me reinar também. Vamos fazer um excelente par para dominar sobre os homens. Mas Cristo não permitirá que isso seja assim. Se quisermos ser seus discípulos, ele nos governará a partir do alto de nossa cabeça até as solas dos nossos pés. E ele não permitirá que Satanás tenha uma única fortaleza dentro de nós para que possa chamar de sua. Para fora é que você tem que ir, seu usurpador vil, pois veio aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A coroa está posta sobre a sua fronte. Ele não permitirá um rival, nem por uma hora. Venha então, amado. O que você diz? Você é sincero com Cristo? Se não, você não é seu discípulo. Ouça enquanto eu leio o nosso primeiro texto novamente, enquanto eu faço que você leia o significado verdadeiro e pleno das palavras e sinta a sua força. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, e sua mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs,
sim, e sua própria vida, também não pode ser meu discípulo. 2. O segundo requisito para ser um discípulo de Cristo é encontrado no capítulo 8 do Evangelho segundo João, no verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Assim, perseverança é o próximo traço no caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo. Há um grande número de pessoas que, como os judeus, professam crer em Jesus Cristo por um tempo. Quando a oposição e perseguição chegam, eles o abandonam e, assim, provam que eles não eram realmente seus discípulos. Eu não sei muito sobre o mérito da questão que é frequentemente discutida nos jornais, no que diz respeito ao alistamento por um curto ou um longo tempo de serviço militar da rainha, mas eu sei que o meu Senhor e Mestre não aceitará qualquer um, a menos que você entre em seu exército pela vida toda, não mais, por toda a eternidade. A verdadeira Igreja de Cristo não há nenhuma profissão de fé apenas por um tempo. Uma vez que você tiver feito isso, você terá feito para sempre. A própria maneira de confessar a Cristo, que é pelo batismo, significa isso, pois o homem que é justamente imerso no nome da Santíssima Trindade é sepultado em primeiro lugar, e em seguida ele sobe novamente. E aquele sepultamento que ocorre uma vez nunca poderá ser cancelado. Aconteça o que acontecer, é um fato consumado. Então, mais uma vez, o ato de imersão nunca pode deixar de ser um fato. Marcas feitas na carne podem ser removidas, mas quando a marca d'água foi colocada sobre todo o corpo, nunca poderá ser removida. Aquele que foi sepultado com Cristo pode ter sido um hipócrita e um enganador, mas apesar de sua hipocrisia e engano, ele passou pela forma externa da ordenança e ele nunca poderá livrar-se da responsabilidade da mesma. Será a sua desgraça eterna se ele for um réprobo batizado. No dia do juízo final, será a evidência conclusiva de sua culpa, que ele tanto tentou enganar a si mesmo ou enganou o povo de Deus e fez zombaria das ordenanças de Cristo. Mas no caso de um verdadeiro crente em Cristo, a perseverança no caminho certo prova que ele é um cristão. Em primeiro lugar, temos que continuar a acreditar nas palavras de Cristo. Embora possa surgir quaisquer novos erros doutrinários, não deveremos nos importar com eles, mas apenas continuar na fé de Cristo. Então seremos verdadeiramente seus discípulos. Nesses dias maus, algumas novas heresias aparecem quase toda semana. Há algumas pessoas que parecem gastar todo o seu tempo em inventar mentiras e essas, juntadas aos velhos erros que estão sendo continuamente remendados, confundem aqueles que não estão bem firmados na fé, de forma que eles mal sabem o que é a doutrina ortodoxa e qual é a heterodoxa. Mas aquele que se mantém perto de seu mestre, senta-se aos seus pés e aprende dele, quando ele é ensinado do Espírito, e se mantém no que recebeu. Sr. Whitefield costumava dizer que na sua época havia algumas pessoas para as quais era impossível confessar um credo. Ele disse: você pode antes tentar fazer um conjunto de roupas para a lua, pois eles mudam com tanta frequência como esta faz. E nós temos muitas pessoas da mesma espécie em nossos dias. Eles são apenas iniciantes e nada duradouros. Mas isso não é uma característica do discipulado cristão. Um homem não é discípulo de Cristo se ele é levado em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14, permitindo que qualquer pessoa possa colocar um remo em seu barco e virar e redirecioná-lo para onde quer que o intruso deseje. Não, a mensagem do Mestre aos seus seguidores é: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas também temos que continuar em obediência. É parte de um verdadeiro discípulo de Cristo fazer a vontade de seu Senhor, mesmo numa posição em que todas as tentações possam assaltá-lo. Você não será obediente a ele por muito tempo, sendo puxado pelo casaco, primeiro desta maneira e depois daquela. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo diz: se todos os reinos deste mundo me fossem dados, com a condição de que eu me prostrasse e adorasse o Deus deste mundo, eu não pensaria por um instante em fazê-lo, pois estou alistado no exército da cruz. Eu sirvo a Cristo Senhor e somente a Ele. E também devemos continuar na palavra de Cristo, quando estamos em aflição. Há infelizmente alguns que, se Deus tratá-los duramente, ficam fortemente ofendidos com Ele.
Um querido filho é tirado de seu círculo familiar e eles dizem que nunca perdoarão a Deus. Eles têm problema sobre problema e logo eles se queixam de que Deus se comporta maldosamente para com eles. E eles estão prontos para voltar no primeiro cruzamento que eles veem em sua peregrinação. Mas isso não ocorrerá naqueles que são verdadeiramente discípulos. Devemos aguentar, venha o mal ou o bem, e este deve ser o nosso lema. Um que eu tenho citado para vocês e que eu gosto de meditar para mim mesmo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Comprometamo-nos a ele como a um fiel Criador. Temos levantado a mão em sinal de nossa fidelidade a ele, e nós não podemos voltar atrás. Caros amigos que recentemente foram convertidos a Cristo, deixe-me exortar-lhes a serem firmes e inabaláveis. Você não pode ser discípulo de Cristo a menos que você esteja firme e decidido. Um soldado cristão que tinha que dormir em uma tenda com alguns companheiros ímpios, ajoelhou-se à noite para orar e toda vez que ele fez isso, foi atacado por todos os tipos de mísseis. Ele consultou o capelão sobre o que era melhor a se fazer e aquele indivíduo oportunista disse que pensou talvez não ser necessário que o soldado se ajoelhasse em público antes de se retirar para descansar. O soldado tentou o plano covarde por uma noite, mas ele ficou muito infeliz e sua consciência estava preocupada. Ele tinha falhado em dar testemunho por Cristo. Por isso, na noite seguinte, ele se ajoelhou como tinha feito antes e agradou a Deus, que aos poucos a oposição cessasse. E mais do que isso, a influência de seu exemplo corajoso e as palavras que ele falou em momentos diferentes fez com que todos os outros homens na tenda se ajoelhassem, também antes de irem descansar. Se eles foram todos convertidos ou não, eu não posso dizer. Mas, de qualquer forma, havia pelo menos a forma de oração naquela maneira. Quando o soldado viu o capelão, mais uma vez e disse-lhe o que tinha acontecido, o capelão o elogiou, e em seguida o soldado lhe perguntou: "Você não acha que é melhor para nós sempre mantermos as nossas cores em exibição?" Essa é uma boa palavra de ordem para você, amado. Mantenha sempre as suas cores em exibição. Há alguns professos que dizem: nós podemos levar a nossa bandeira enrolada em uma caixa à prova d'água e quando houver uma oportunidade favorável, podemos deixá-la ondular com a brisa. Não, não! É melhor manter suas cores sempre em exibição. Pode haver riscos e dificuldades pelo ondular da bandeira, mas 100 vezes pior é enrolá-la e colocá-la fora de vista. Nunca tenha vergonha do que não há nenhuma razão para se envergonhar. Se alguém se envergonha de ser um cristão, certamente Cristo tem motivo para se envergonhar dele. Que não seja assim com você, querido amigo, mas sim que cada um diga: envergonhado de Jesus? Esse querido amigo em que minhas esperanças do céu dependem? Não! Quando eu me envergonhar, seja esta a minha vergonha, que eu reverencie ainda mais o seu nome. Mas, quanto a envergonhar-me, quando eu reconheço que eu sou seu servo, que tal sinal carmesim de vergonha jamais possa vir ao meu rosto? Assim, permaneça firme na fé, amado, pois assim você deve provar que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. 3. Devo agora passar para uma terceira marca de um verdadeiro discípulo de Cristo, isto é, o amor fraternal. Por favor, olhe para o capítulo 13 do Evangelho de João e o verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa deve ser uma marca do discipulado que todos os homens podem ver. Sempre que há amor genuíno entre os cristãos, todo mundo sabe de certo que eles são discípulos de Cristo. Os homens bons e os homens maus, o mais ignorante e os homens mais insensatos não podem deixar de ver que o amor é, por assim dizer, um sinal pendurado exteriormente, como uma marca de algo que ocorre internamente. Aquele discípulo a quem Jesus amava escreveu: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." 1 João 4, 7 e 8. Agora, irmãos e irmãs, como devemos amar os nossos irmãos, de modo a que todos os homens saibam que somos discípulos de Cristo? Uma maneira imediata é considerando as suas necessidades e fazendo o melhor que pudermos para ajudá-los a sair de suas dificuldades. Se dizemos ao que passa frio e fome: "Ide em paz",
aquentai-vos e fartai-vos. Tiago 2,16. E ainda assim, não fazemos nada para ajudá-los na prática, como habita o amor de Deus em nós? Que tipo de cristianismo é liberal apenas em palavras? Caros amigos, há muitas pessoas pobres entre nós que estão lutando para obter um meio de subsistência e, infelizmente, há muitos outros que não conseguem encontrar qualquer emprego sequer. E cabe a qualquer um dos que estão sendo prósperos por Deus ajudar os seus irmãos pobres, tanto quanto puderem. Muitas vezes um homem pode realmente ajudar o seu próximo, mesmo que não tenha dinheiro sobrando. Eu li uma história bonita de um mineiro, Córnico, que estava ficando um pouco velho, e o capitão da mina disse: John, eu acho que eu posso ajudá-lo em uma vaga mais leve do que a que você está agora. Você ganhará mais dinheiro e você terá que ser um supervisor dos outros, em vez de trabalhar muito sozinho. Eu sei que eu posso confiar em você, por isso vou colocá-lo nessa vaga no próximo mês. O mineiro disse em resposta: Capitão, você conhece o nosso irmão Tregony? Sim, respondeu o capitão. Você sabe que ele é mais velho do que eu, disse o mineiro. Ele não pode executar um dia de trabalho agora, mas eu temo que ele terá que desistir totalmente. Eu gostaria que você o pusesse nessa vaga, embora eu esteja ficando velho, eu acho que eu posso continuar por mais 1 ano ou 2. Então deixe o velho Tregony obter a vaga de supervisor. O capitão assim o fez, e este é o verdadeiro amor cristão, quando um homem está disposto a fazer um sacrifício, porque ele sente que ele não está necessitando tanto quanto o outro. Eu me lembro de dizer a uma viúva pobre que veio uma manhã ao orfanato com seu filho: a outra mulher lá fora. Você foi falar com ela, não é mesmo? Enquanto você estava esperando para entrar. Sim, senhor, respondeu ela. Eu disse: ela tem 9 filhos e nós só podemos ficar com 1. Quantos você tem? 3, respondeu a mulher. Bem, agora, eu perguntei, com qual desses 3 deveremos ficar? Ó, senhor, ela disse, não há 1 minuto necessário para deliberar sobre o assunto. Você pega um dos filhos da outra pobre mulher. Vou tentar fazer o melhor que posso, embora seja uma escolha difícil para mim. Contudo, aquela mulher tem uma carga mais pesada a carregar do que eu, coitada. Tive o prazer de ver tal espírito de autossacrifício e fico sempre contente quando as pessoas cristãs sentem esse tipo de simpatia e amor um pelo outro. Quantas vezes poderiam estradas difíceis serem mais suaves, se todos agissem assim? Isso é exatamente o que temos de estar constantemente fazendo, pois não podemos ser discípulos de Cristo se não tivermos amor uns pelos outros. Junto a isso, podemos mostrar o nosso amor aos nossos irmãos ao suportar os seus defeitos. É algo grandioso ser capaz de lidar com um bom negócio. Há algumas pessoas que parecem pensar que vieram ao mundo para que outras pessoas possam suportá-las, e elas certamente fazem a sua parte, pois dão às outras pessoas muito o que aturar. E se alguém vier, no mínimo, a ressentir-se, eles dizem: fulano e ciclano estão de mau humor comigo. Eu diria que um anjo poderia estar de mau humor com algumas pessoas, mas eu não acho que ele estaria. Ainda assim, gostaria que essas pessoas se lembrassem das provocações que muitas vezes dão, bem como as réplicas afiadas que às vezes elas recebem. Oh, diz alguém, eu não acredito que haja qualquer amor entre os cristãos. Irmão, você está medindo nosso milho com seu alqueire. Você percebe que não tem nenhum amor em seu coração? Pois se você tivesse, haveria um pouco de amor em seus olhos e você perceberia algo também em outros. Mas quando isso é limpo e saído de sua própria alma, você acha que ele também deve ter partido de outros. Claro, você não admite que saiu de você e você imagina que você vê o que é exterior a você mesmo, quando na verdade está dentro. Então, quando você diz que não há amor em lugar nenhum, é porque você está olhando para si mesmo no espelho, apenas isso. Mas nós que amamos o Senhor podemos, eu creio, suportar uns aos outros. Às vezes, eu tento pensar que é a maior maravilha, que vocês, queridos amigos, têm me aturado tanto tempo, ou que eu tenha aturado vocês. Há alguns de vocês que são as melhores pessoas do mundo inteiro, e há outros que ainda não são os melhores, mas sim o contrário, e alguns de vocês nos causam problemas, às vezes. Bem, que Deus possa dar a todos nós muita paciência, e que possamos acreditar uns nos outros. Isso é metade da batalha em todas as dificuldades que possam surgir entre os cristãos. Que não venhamos a imputar motivos errados aos nossos companheiros e que não estejamos prontos para fazermos acusações
uns contra os outros, mas apenas acreditemos que cada um dos nossos companheiros é um filho de Deus, e se há algo que ele fez e que parece errado, digamos, isso deve ter sido mal interpretado ou deturpado. Estou certo de que ele não pode ter feito uma coisa dessas. Lutarei por ele. Ele é meu irmão em Cristo, por isso vou defendê-lo. Há um outro ponto em que alguns de vocês podem exercer o amor de uns pelos outros e que é alegrando-se na felicidade do outro. Este é um ponto que é muitas vezes esquecido. Você sabe qual é a tendência entre os homens? Aqui está um homem que está subindo no mundo, por isso há muitos que dizem: eles não dizem mais nada, mas eles dão de ombros e eles olham cheios de coisas indizíveis. Ou há um irmão que tem feito bem na igreja e ele é referido em termos de aprovação. Então, uma vez alguém começa a tentar rebaixá-lo e diz: sim, eu poderia ter feito o que ele fez. Então, por que você não fez? Mas ele tinha aquelas grandes vantagens. Sim, talvez ele tivesse, e você também tinha a oportunidade de fazer uma coisa ou outra. Contudo, você não fez o melhor uso delas. Agora, em vez de estar com ciúmes do sucesso de nosso irmão, não deveríamos estar nos regozijando uns com os outros? Se um homem é pobre, que ele se regozije que nem todos são tão pobres quanto ele é. Se ele está preocupado quanto às suas circunstâncias mundanas e ele encontra-se com um irmão que não tem motivo para tanta tristeza, deixe-o dizer: eu estou contente que ele está melhor do que eu. Eu não quero que ele tenha alguma coisa com que se preocupar, como meus problemas me atribulam. Louva a Deus por sua prosperidade, bendiga ao Senhor pela sua felicidade. Então, quando vemos um homem especialmente gentil e talentoso que entra na igreja e está servindo a Deus, vamos recebê-lo de todo o coração e um diga ao outro: aqui está um verdadeiro companheiro para nós. Estamos contentes que Deus nos enviou um homem para nos ajudar em sua obra. Eu queria que nós tivéssemos a mente daquele nobre espartano que queria ser um magistrado, mas um outro homem se opôs a ele e recebeu o dobro de votos que ele. O que o espartano disse? Estou grato que o país tem homens melhores do que eu, e eu estou contente de ver que ele sabe onde encontrá-los quando precisam deles. Então, queridos amigos, fiquem felizes quando Deus provê homens melhores do que vocês para fazer a sua obra. Deixe o pregador se alegrar quando um outro pregador destacasse mais do que ele. Esse é o ponto para o qual todos nós devemos nos voltar. Deixe a professora da escola dominical louvar ao Senhor quando ela encontra uma outra professora que a ofusca totalmente. Que coisa abençoada é para o professor da escola bíblica, que tem uma grande companhia ao redor dele, encontrar outro irmão que dá uma aula melhor do que ele jamais fez. Bendito seja Deus, quando é assim, queridos amigos. Este é um daqueles pontos que muitas vezes é difícil, mas que deveria ser fácil, e que seria fácil se tivéssemos amor um pelo outro. E se nós não temos esse tipo de amor, não somos discípulos de Cristo. 4. Devo encerrar agora com apenas algumas observações sobre a última característica de um discípulo de Cristo. Isso é mencionado no capítulo 15 do Evangelho de João, no verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim, a última marca de um discípulo é ser frutífero. O que é ser frutífero neste sentido? Bem, em primeiro lugar, é servir a Cristo. Ele disse aos seus discípulos: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Claramente o que implica que o fruto vindouro, por permanecermos nele, será visto pelo nosso fazer algo por ele. Homens e mulheres cristãos, o Senhor Jesus Cristo não quer ter nenhum seguidor que nunca combata ou lute por ele. Ele não deseja ter consigo pastores que nunca apacentarão o seu rebanho, meros cristãos nominais que nunca fazem nada por ele. Será que isso toca em alguns de vocês? Alguns de vocês vêm aqui domingo após domingo e vocês se sentam e apreciam o meu ministério, mas vocês não ajudam na escola dominical, vocês não distribuem folhetos, vocês não pregam, vocês não fazem nada. Como você pode ser discípulo de Cristo? Eu suponho que você é como alguns oficiais dos quais eu li, que arrastam grandes salários porque são ornamentos ilustres para o serviço. É uma grande honra ter essas pessoas no exército, embora nunca viram uma espada desembainhada, exceto nos dias de avaliação.
Então, sem dúvida, é uma coisa muito boa ter um número de membros da igreja que são pessoas simplesmente ornamentais. Elas incham nossos números quando elas são contadas conosco, e as pessoas dizem: eles são tão respeitáveis que ajudam a fazer com que todos nós também sejamos respeitáveis. Bem, agora, para dizer a verdade, nós não nos importamos um átomo sobre a sua respeitabilidade. Nós pensamos que a pessoa mais respeitável no mundo, ou seja, a pessoa que mais merece ser respeitada, é aquela que está fazendo alguma coisa. Aquele que não faz nada merece passar fome, assim como o apóstolo Paulo disse: vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3,10, que é a mesma coisa como deixá-lo morrer de fome. Busquemos ser discípulos frutíferos, fazendo tudo o que podemos para Cristo, porque se não dermos frutos, não podemos ser seus discípulos. Em seguida, a frutificação será provada pelas nossas orações. Observe as palavras de nosso Senhor: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. A oração, então, é um bendito fruto da graça divina. A oração pelos outros, a oração pela Igreja de Cristo, a oração que traz bênçãos incontáveis do alto. Muitos doentes acamados que não podem falar e que dificilmente podem levantar as mãos, podem ficar ali e fazer grandes coisas em oração. Cuidem então, queridos amigos, para que deem muito fruto em oração fervorosa e prevalecente. Outro método de frutificação é através de um caráter santo. Ó amados, eu lhes imploro para que sejam homens e mulheres santos. Procurem por estrita conformidade com a semelhança de Cristo. Nada faz mais bem para a igreja do que os seus membros viverem o Evangelho em todas as suas preocupações, em casa e no exterior. Mas eu acho que não daremos frutos como deveríamos, a menos que nós nos esforcemos para trazer convertidos a Jesus. Cara senhora, procure ganhar a alma de sua pequena empregada. Bom mestre, empregando tantas mãos, ajunte-os às vezes e fale com eles sobre o seu Salvador, e ore para que ele possa ser o Salvador deles também. Você pode fazer isso? Não deve haver um membro estéril nesta igreja. Todos deveriam ser capazes de sentir que, quando vierem diante de Deus finalmente, devem ser capazes de dizer: aqui estou eu e os filhos que me destes. Hebreus 2,13. Para isso viveremos. Para isso, deixe-nos trabalhar. Se não o fizermos, não podemos ser discípulos de Cristo. Lembro-me de alguém que nunca fez nada por Cristo, e quando outra pessoa lhe falou sobre sua falta de frutificação, ele disse que trazia frutos internos. Eu nunca ouvi essa ideia antes, então eu revirei na minha mente e na próxima vez que eu o encontrei, disse a ele: você ainda está produzindo fruto interno? Ele respondeu: sim. Bem, eu disse: nós nunca chegaremos a ele até que você seja cortado. O fruto é intencionado para ser manifestado exteriormente, de modo a ser confirmado para o benefício dos outros. Assim, a este respeito, irmãos e irmãs, busquem ser frutíferos, prestando todo o serviço possível ao nosso Senhor e Mestre. A aplicação real dos meus 4 textos é esta: vocês, queridos amigos, são discípulos de Cristo? Deixe que essa pergunta seja propagada ao redor e deixe que essas 4 marcas nos ajudem a julgarmos a nós mesmos. Somos diferentes daqueles que não são discípulos de Cristo por nossa sinceridade, perseverança, amor fraternal e frutificação? Que todas essas coisas existam em nós e abundantemente. E se não temos nenhuma delas, que possamos ir a Cristo por elas. Deite-se aos seus pés, confesse o seu pecado e então olhe para cima, creia nele e viva para sempre. O Senhor vos abençoe, queridos amigos, por amor de Jesus. Amém.